Se você está pensando em organizar o seu comercial, hoje eu vou te mostrar como criar uma pipeline de vendas dentro do teu CRM totalmente personalizada para o teu nicho e 100% funcional. Então vamos aqui para a tela. Mas antes de ir para a tela, me apresentar aqui para vocês. Eu me chamo Gabriel Brasil e toda semana eu trago conteúdo sobre marketing, vendas e inteligência artificial para ajudar a tua empresa a prosperar no digital. Então agora sim, vamos para a tela. Beleza, estamos aqui na tela, vou mostrar para vocês aqui ao lado sobre o que é uma pipeline de venda personalizada dentro do e-commerce. Ficou ruim. Então estou aqui já com a tela aberta, vou mostrar para vocês hoje o que é uma pipeline de vendas, o que seria isso na prática, tá? Para quem não conhece, então a pipeline de vendas permite visualizar as etapas de negociações, trazendo mais clareza, organização e eficiência para dentro do comercial. Mas o que é isso na prática? Vou mostrar aqui para vocês. Na prática, o que é uma pipeline de vendas? Isso aqui é uma pipeline de vendas que mostra a etapa do lead, para que ele entra a venda. Literalmente é isso. E hoje eu vou trazer para vocês o que eu faço aqui para os meus clientes, tá? Hoje eu vou fazer na prática uma implementação de um cliente que nos contratou para fazer o CRM de vendas para ele, toda a parte de configuração do bot, tudo isso que precisa ser feito aqui. E uma etapa que é a pipeline de vendas eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Eu gosto de falar que é um funil de vendas, tá? Fica muito mais fácil o entendimento quando a gente diz que é um funil de vendas e não deixa de ser. Pipeline de vendas é funil de vendas de forma visual, é isso que vocês vão ver na prática aqui. E a gente vai criar para ele duas coisas hoje, funil de vendas e funil de reaquecimento de leads, tá? Isso são as pipelines. Dentro do funil de vendas a gente tem essas etapas aqui, que é a etapa de entrada do lead, depois a gente tem o resgate, eu vou explicar para vocês mais à frente, do 1 até o 3, follow-up de entrada do 1 até o 5, em pausa, que é para não receber mensagem, negociação, aguardando orçamento, proposta enviada e os follow-ups pós-proposta enviada. E no funil de reaquecimento de leads a gente tem aqui do 1 até o 10. Então vamos agora para a tela para a montagem desse funil de vendas, dessa pipeline. Beleza, agora na tela aqui criando ao vivo com vocês. Vamos lá. Eu estou dentro do CRM, tá? O CRM que a gente é parceiro hoje, que é o Como CRM, e eu vou fazer a criação por dentro desse nosso cliente, tá? Então aqui eu já tenho as etapas do funil, tá? Aqui tem algumas prontas e tal, mas a gente vai criar personalizada conforme a demanda dele. Então vamos começar aqui, ó. Lembrando para vocês, ó, vou pegar nossa cópia aqui. Então a gente tem aqui resgate 1, follow de resgate 1. Vou pegar aqui do outro cliente, ó, resgate parte 1, resgate parte 2, resgate parte 3. Tá? E eu vou pegar aqui, realmente eu vou copiar e colar de lá para colocar aqui. Mas só escrever também. Então vamos lá. Começando aqui. Resgate parte 1, resgate parte 2 e resgate parte 3. Tá, vou colocar todos eles no azul aqui, ó, clarinho. Todos clarinho, os três. Ficar padrão. Depois do resgate, a gente follow 1 de entrada. Então vamos lá, follow 1 de entrada. Vamos lá no follow 1 de entrada. Follow 1 de entrada, e aqui a gente tem até qual? Até os 5, então bora pra cá agora. Agora aqui, follow 1 de entrada. Vamos passar agora pro follow 2 de entrada. Follow 3 de entrada. Depois eu vou explicar pra vocês porque cada etapa dessas, tá? E vamos pro 5. Então a explicação, depois mais à frente eu já explico tudo pra vocês. Aqui vamos botar aí um amarelinho clarinho. Eu gosto de fazer por cor separado, galera. Fica até mais fácil para identificação de dentro depois, tá? Para o cliente. Depois, turma, como é o nosso próximo aqui, ó, em pausa e em negociação. Vamos lá então. Em pausa e em negociação. Beleza? Ou em pausa, vamos botar vermelho, como se fosse um bloqueio. Em negociação, vamos botar em verde, semelhante ao de ganho, tá? Beleza. E depois disso aqui a gente tem o proposta enviada, correto? Proposta enviada. Tem antes ele aguardando orçamento. Esse aguardando orçamento a gente coloca em alguns clientes e em outros não, tá? Depende do cliente. Tem cliente que vai, tem cliente que não coloca. Nesse aqui, especificamente, a gente vai colocar aguardando orçamento. Beleza, proposta enviada. Depois disso, a gente entra na etapa de follow-up 1 ao 6 do pós-proposta enviada. Beleza, nesse nosso cliente aqui, a gente deixou escrito da seguinte forma, ó. PE follow 1, que significa proposta enviada, follow-up 1. Vou seguir o mesmo padrão desse outro aqui. Ó, PE follow 1, PE follow 2, PE follow 3. Se a gente sempre faz um treinamento, né, para o cliente, para explicar cada etapa, e aí a gente fala para ele, ó, o PE significa proposta enviada, follow-up 1, follow-up 2, follow-up 6. E aqui a gente já começa então aguardando orçamento, proposta enviada, esse eu vou deixar tudo nessa cor aqui, tá? Aguardando orçamento, vou botar aqui um verdinho também, que faz parte da negociação. E aqui automaticamente a gente já tem, ó, o pedido entregue, né, ganho, e tem também o pedido cancelado, o lead perdido. Então, essa daqui seria a nossa pipeline para esse cliente aqui, tá? Eu vou clicar em salvar para vocês verem como vai ficar isso na prática.
Vai carregar aqui e aqui já começamos. Ó. Igual esse cliente, ó, tem a etapa de entrada dos vídeos. Isso aqui é automático já do próprio Como. Isso aqui vai acontecer de ficar no momento que começar a entrar lead aqui, conectar o WhatsApp, Instagram, Facebook, já começa a entrar leads aqui na etapa de entrada. E aqui a gente tem a nossa pipeline. Então tem resgate 1, 2 e 3. O que seria esse resgate? Esse resgate a gente coloca num período de 2 a 3 horas, muito cliente 2 horas, muito cliente 3 horas. A gente coloca para receber mensagem. Então o lead entrou, etapa de entrada do anúncio e não respondeu. 5 minutos depois vai o resgate 1, 30 minutos, 40 minutos depois resgate 2, 1 hora, 2 horas, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas vai o resgate 3. Isso no período de 2 horas a 3 horas o lead recebe mais 3 mensagens resgatando esse cliente para continuar o contato, porque a gente já estudou muito, já percebeu que num período de 2 a 3 horas, quando o vendedor insiste um pouco mais em tentar esse contato, a gente consegue aumentar a taxa de conversão do primeiro contato, dando uma insistida um pouco a mais, por isso que a gente faz isso. Depois a gente entra aqui, ó, caso ele não responda em nenhuma etapa, a gente entra no follow-up 1, que 24 horas depois ele começa a receber uma cadência de mensagens, de follow-ups, ele vai assim até os 5. Depois do follow-up 5, ele vai para onde? Ele vai para o reaquecimento de leads, tá? Aqui é o nosso funil de vendas, ó, que a gente criou esse agora. E agora a gente vai criar um novo aqui, ó, que foi o que eu falei para vocês, que é o reaquecimento de leads. Aquecimento de leads, ó. Reaquecimento de leads, vou criar esse aqui. No reaquecimento de leads, a gente tem a mesma coisa aqui de etapas, ó. E esse daqui é o combinado de fazer o quê? Esse aqui é do follow 1 ao 10, tá? Follow-up 1 ao 10. Reaquecimento. Contato inicial, quando o lead cai ali, caiu, a partir desse aqui vai começar o reaquecimento, ó. Follow, reaquecimento, isso mesmo. Follow 1, reaquecimento, aqui follow 2 do reaquecimento, follow 3 do reaquecimento e assim por diante. Vamos lá, follow 4 do reaquecimento. Vou mudar essa cor, vamos deixar tudo igual aqui já para facilitar. Follow 5 do reaquecimento. Vocês têm que ter um cuidado com a questão da LGPD, né? Que é no momento que o lead entra para você, ele tem, se eu não me recordo, mudou agora, eu acho que é 120 dias ou 90 dias. Antes era 180, se eu não me engano, passou agora para 120 ou é 90 dias, eu não tenho certeza. Eu vou procurar e passar para vocês melhor. Mas tem que ter esse cuidado para não ficar mandando após esse período, né? Porque acontece de dar aí problemas para vocês. Então aqui a gente sempre cuida dessa cadência na hora de mandar. Tem clientes que a gente deixa um espaçamento a cada 10 dias mandar mensagem de enriquecimento e tem outros clientes que a gente deixa a cada 15 dias. Tem outros clientes que a gente tem uma etapa um pouco menor de enriquecimento também e outros um pouco maiores, tá? Então depende do que o cliente realmente está buscando e realmente o que ele quer. Quer mandar o máximo de mensagem uma vez por semana, tudo bem. Vamos botar 20 cadência aqui em 3 meses, por exemplo, ou em 120 dias, em 4 meses. Tá? Então seria mais ou menos isso daqui. E aqui no funil de vendas, no principal, só entregando para vocês aqui a informação. O resgate, geralmente no resgate aqui a gente já consegue buscar o lead, tá? Mas quando ele não vem, entra nas etapas aqui de 1 até o 5 e nessas etapas fica tudo automático. Ele falou, o nosso cliente não precisa se preocupar, o vendedor não se preocupa com nada, fica automático, tá? É automático, a gente monta os scripts, as mensagens, as cadências com áudio, vídeo e tudo mais e deixa pronto ali dentro. E aí cada etapa tem a sua mensagem com o seu objetivo, que é recuperar o lead para ele voltar ao contato. Quando esse lead recupera e ele volta a falar, ele cai direto em negociação. Aí o vendedor é notificado, o dono da loja, do cliente é notificado, ó, lead pronto para o atendimento. Quando ele entra nessa negociação, ele já respondeu várias outras perguntas que precisa para entrar em negociação. Então, por exemplo, vamos falar de um cliente aqui de piscina. Quando ele entra aqui no começo, na etapa de entrada, ele recebe já uma mensagem perguntando o nome, se apresentando, depois já vai algumas perguntas, que tamanho de piscina você procura, qual modelo você procura, para qual cidade a instalação, já vem algumas perguntas que o nosso vendedor precisa para fazer o orçamento. Nas etapas de entrada, a gente tem vários gatilhos aqui que a gente usa para conseguir recuperar esse lead, tá? Quando ele dá um sinal que ele quer voltar a falar, que ele manda uma mensagem para nós, já tem as mensagens sequenciais ali que são para qualificação desse lead. Depois disso, ele passa para negociação. E negociação aqui vem o humano mesmo, né? O cliente vem para cá, começa a conversar com ele, passa o orçamento, ou se não, quando é trabalho em equipe, tem o SDR, entra aqui, entendeu a negociação, joga para guardar o orçamento vai lá, outra pessoa e faz. E tem contatos aqui que a gente já manda direto para guardar o orçamento quando o cliente passa todas as informações que precisa. Então, vai muito critério de vocês. Quando o vendedor aqui fez a negociação, passou um orçamento, passou uma proposta, fez tudo, ele joga o cliente no proposta enviada. 24 horas depois começa a receber uma outra cadência aqui de mensagens, ó, de follow-ups do 1 até o 6. Depois do 6, quando ele para de responder, ele vai, se ele parou
horas disso quando ele vai lá para aquele reaquecimento de leads, mas antes disso tem ligação do vendedor, tem vários outros pontos de contato também. Então, um primeiro te dá essa clareza aqui. Então hoje esse cliente, etapa de entrada, depois a gente tem os resgates, os follow-ups ali, todos estão indo, e aqui a gente tem os em pausa que o nosso cliente botou em negociação, e aqui tem alguns follows que já está rodando. Então galera, isso aqui é uma pipeline de vendas, e aqui dentro do como a gente pode criar mais algumas outras, para outras áreas, outras etapas. Se você curtiu esse tipo de vídeo, se você me conta aí se você já tem uma pipeline, já tem um CRM, se já está personalizado, então se você curtiu esse tipo de entrega de conteúdo, comenta aqui abaixo. Já aproveita, já segue aqui o nosso canal, já se inscreve, já dá o like ali também e me segue aqui no Instagram para mais conteúdos que nem esse. Então valeu galera, até a próxima.